Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos falar aqui sobre o mountain bike. Eu sei que no período passado, no segundo período, nós já falamos aí sobre o ciclismo, né? E lá eu abordei um pouquinho de mountain bike. Mas hoje essa aula aqui vai ser específica de mountain bike, tá? A gente vai aprofundar, a gente vai ficar sabendo tudo sobre o mountain bike. Então vamos lá. Eu não posso falar de mountain bike, obviamente, que é uma modalidade do ciclismo que acontece, né, sem falar da história da bicicleta, do ciclismo em si. Então vamos lá, vamos relembrar aqui, ó. O alemão Karl Drais cria um cavalo de madeira com guidão em duas rodas. A invenção de 1816 ficou conhecida como Dreisiana. Tá aí a foto aí que remete a essa bicicleta. Percebam que não tinha central, não tinha pedal, não tinha nada disso. O indivíduo ia meio ali com os pés, né? Tinha as rodas, mas ele ia ali com os pés, fazendo com que essa bicicleta andasse. Então aqui ela surge como? Surge como algo de divertimento, né? Divertimento. Aqui não existia competição no período que as bicicletas surgiram. Aqui era algo novo, era algo divertido que o indivíduo criou. Aí a gente vai para a evolução da bicicleta. Como é que ela veio de 1816, 1810 até os dias atuais? As alterações que ela foi sofrendo no decorrer do tempo. Aí a gente percebe aqui que 1970 foram os anos de ouro. Porque o que acontece aqui em 1970? Tá aí a setinha puxando aí para vocês. É quando a bicicleta ela perde um pouco desse caráter de divertimento e passa a existir o quê? Competição. Já falei em outras aulas. Sempre que eu falo de esportes, eu falo para vocês que o homem tem na sua essência o competir, o disputar, o querer mostrar que é melhor, quem faz melhor aquilo, quem tem o melhor tempo, quem tem a melhor capacidade. Isso é normal, isso acontece há muito tempo. Né? O homem sempre querer se sobressair sobre o outro. Então surge a competição. Se surge a competição, surge o quê? Surge melhores equipamentos. Então a bicicleta ela teve uma grande evolução nesse período de 1970. Ela acabou de ser apenas divertimento, passou a ser utilizado como competição. Hoje nós sabemos também que existe muita questão da mobilidade urbana, né? Nos dias atuais. Muitos, inclusive quem criou o mountain bike, a gente vai chegar daqui a pouco, prezam por essa utilização das bicicletas. Infelizmente a gente mora aqui, eu estou aqui em São Luís, é uma das capitais que poucas ciclovias existem. É a penúltima no ranking do Brasil, com apenas 18 quilômetros de ciclovias. Muito pouco, então não tem como a gente ter uma mobilidade urbana, uma boa mobilidade urbana usando uma bicicleta, que deixaria de estar poluindo o ar, estaria aí contribuindo com o meio ambiente, né? Então, a gente só ganha do Macapá, que tem só 11. Então, os anos 70, anos de ouro, foram os anos em que a bicicleta passou a ter uma maior, uma maior visibilidade, passou a entrar na questão da competição, 1970. Então, tá aqui, ó, o histórico do ciclismo, conhecido em todo o mundo. O ciclismo teve a sua prática essencialmente esportiva, separada do emprego da bicicleta apenas como meio de diversão. Já falei isso aqui para vocês. Na introdução da nossa aula eu falei de diversão. Iniciada em meados do século XIX na Inglaterra, como resultado da evolução da forma de montagens de materiais utilizados na construção da bicicleta, que permitiram o quê? O alcance de maiores velocidade. Percebam que essa segunda partezinha aqui desse parágrafo já fala muito de competição, já fala de melhores equipamentos, a evolução da bicicleta. O ciclismo é um esporte que envolve, aqui eu já estou falando de esporte, tá? O ciclismo como uma modalidade esportiva,
Eu estou tirando da questão de mobilidade urbana, eu estou tirando da questão de divertimento, eu já estou entrando no ciclismo como um esporte. O ciclismo é um esporte que envolve um atleta e um equipamento. A bicicleta, se pensarmos assim, é possível chamar de ciclismo quaisquer modalidade que envolva essas duas partes. Aí está aqui, ó, o ciclismo ele se divide de algumas formas. Quais são essas formas, professor? Ciclismo de estrada, ciclismo de pista, o mountain bike e o BMX. Essas são as 4 modalidades existentes no ciclismo. Está aqui em vermelho, negrito, sublinhado. Qual? Mountain bike. É uma das classificações do ciclismo, que é o que nós iremos aprofundar agora. Nós iremos mergulhar no mountain bike. O histórico do mountain bike. Agora nós entramos na nossa aula específica. Mountain bike. É um esporte específico de montanhas e trilhas. Mountain significa o quê? Montanha. Estou bem de inglês aí. Michele que o diga, né? Nos mais variados tipos de terrenos. Subidas e descidas. O mountain bike surgiu na década de 70. Olha aqui, coincide com o quê? Aqueles anos de ouros que eu mostrei para vocês quando eu falei da evolução da bicicleta. Por isso que eu fiz questão de trazer aquele slide. Na Califórnia, nos Estados Unidos, a partir da atividade de um grupo de amigos, tá aí Joey Bresse, Gary Fisher. Gary Fisher é esse rapazinho aí, esse senhorzinho que está aí na foto. Charlie Kelly, Eric Koch e Charlie, não sei. Esse indivíduo aqui é Gary Fisher. É um defensor do uso da bicicleta para a menor utilização de carros que vão poluir o ambiente. Está aqui alegre, está aqui ele com a primeira mountain bike, aqui uma foto tirada aqui na década de 70 e ele aqui na atualidade. Percebam, pela foto dá para a gente perceber que a bike ela já tem algumas alterações em relação aos equipamentos, em relação à sua resistência. Tudo isso a gente já vê que é uma bike muito mais do que otimizada, tá certo? Vamos lá, continuando. Os equipamentos, né? Em relação aos equipamentos, tá aqui a bicicleta, ó. A bicicleta ela tem um cassete maior. O que significa isso? Os dentezinhos que existem na catraca, que geralmente são em média de 35, na bike de mountain bike, ela tem em média de 55, mais dentes, para quê? Para melhorar a velocidade, a força que é aplicada ali no arranque desses atletas. Tá certo? E existe todo um sistema de quê? De amortecimento, galera. Tá aqui na bicicleta, ó, toda uma questão de amortecimento. Eles vão descer morros, vão pegar terrenos com pedras, obstáculos. Então essa bicicleta ela tem que ter um bom amortecimento. Hora ou outra eles vão estar saltando com essa bicicleta. Então ela tem que ter um bom amortecimento. O que é que tem mais nessa bicicleta? Os pneus dela são mais alargados, os pneus são largos, tá? Melhorando ali o atrito com o solo. Então a bicicleta ela vai sofrendo essas transformações. A título de curiosidade, vocês têm noção de quanto custa uma bicicleta dessa aí? Essa aí eu peguei no site de venda. É um preço de um carro popular, 60 mil reais. Essa bicicleta aí custa 60 mil reais, galera. Não é barato, não. Vamos aqui para uma outra questão, que sempre eu vou falar para vocês quando eu falar desses esportes mais radicais, né? Sempre eu tenho que falar dos equipamentos de segurança. Tá aqui, ó, o capacete primordial. O atleta que realiza qualquer tipo de modalidade esportiva que ela seja um pouco mais radical, ele tem que preservar, ele tem que ter cuidado com a sua integridade física. Tem que proteger o quê? A cabeça. Ah, professor, mas eu tenho o meu crânio. Eu sei que o crânio é osso, que serve ali para proteger o cérebro, que é a massa mole, mas a gente tem que ter um capacete para proteger esse nosso crânio, a gente não quebrar o nosso crânio. Não pode sair quebrado de uma prática esportiva, tá certo? Os óculos, evitar que insetos, eles fazem isso aqui, descidas de montanha, às vezes no meio de mato, insetos, pedras, entrem nos olhos, machuquem os olhos, uma pedra, um inseto, um indivíduo aqui a 80, 90 km por hora, pode trazer um grande dano à sua vista. Luvas, para que eles tenham uma melhor aderência ao equipamento, caso eles sofram algumas quedas também, não se ralem, então que eles tenham cuidado, vocês
forem praticar qualquer modalidade dessa, tenham cuidado em fazer o uso de equipamentos de segurança. Vamos aqui entrar no mountain bike em si. É uma atividade indicada para quem tem espírito aventureiro, pois essa modalidade de ciclismo proporciona momentos de muita emoção e manobras arriscadas. O mountain bike é dividido em vários estilos, entre eles, está aqui, ó, elenquei para vocês, trouxe para vocês as modalidades do mountain bike apenas. Aqui eu não estou falando de ciclismo de estrada, eu não estou falando de ciclismo de pista, eu não estou falando de BMX. Aqui é apenas do mountain bike, tá certo? Existe o cross country, o freeride, o downhill, trail, dual slalom, trip trail, uphill e o cicloturismo. Essas são as modalidades do mountain bike. Vamos falar uma por uma aqui para vocês. Cross country, a primeira. Essa categoria representa as corridas de longa distância, que desafiam os participantes em um percurso normalmente de mais de 30 km, variando sempre entre subidas e descidas íngremes. Esse percurso apresenta possibilidades de muita aventura. Coloquei aí verdinho. Em 1996, essa modalidade do mountain bike, o cross country, tornou-se o quê? Olímpico. É a única modalidade do mountain bike que é olímpico, tá certo? É o cross country. O percurso gira em torno de 4 a 6 quilômetros. Professor, mas o senhor falou no conceito aqui na introdução que é de 30. Eles dão volta nesse percurso, tá, galera? Eles vão dando volta nesse percurso que é de 4 a 6 quilômetros. Características desse percurso. 15% do terreno apenas é o quê? Plano, tá certo? Muito de subida, muito de descida e pouco o quê? Planificado. Apenas o quê? 15%. E a duração de uma disputa dessa? Gira em torno de 90 minutos a 105 minutos. Cross country, a única modalidade do mountain bike, né? Que é olímpico, tá certo? Aquelas outras não são olímpicas. Existem as modalidades, existem algumas que são só de exibição, existem algumas que são disputas, e acontecem as disputas, né? Mas não são modalidades o quê? Olímpicas. Características da pista, tá aqui, ó, coloquei uma imagem. Eles colocam pedras no terreno, colocaram aqui, percebam que tem toda uma estrutura de madeira para quê? Fazer com que o atleta adquira mais velocidade, torne aquele esporte mais dinâmico, mais divertido, mais atrativo, mais plástico. Precisa de audiência, né? A gente que fica em casa assistindo, a gente quer ver algo bonito, a gente quer ver algo plástico. Então, aquilo que eu sempre falo, o esporte ele vai sofrendo essas alterações, né? Vai se tornando tudo mais dinâmico. Os atletas de hoje não são os atletas de 1996. Os tempos, com certeza, de 1996 são diferentes. Uma coisa que caracteriza também essa modalidade, que deixa ela bem intrigante, é que as pistas elas são diferenciadas. Não existe um padrão. Existem aqueles requisitos, né, que são cobrados, né, mas não existe um padrão. Os atletas conhecem a pista na competição. Olha que legal. Então, o atleta ele vai e começa a treinar na pista ali, bem na véspera da competição. Quer dizer, o tempo que ele faz uma pista na França, não é o tempo que ele vai fazer numa pista no Japão, não é uma pista que ele vai fazer aqui no Brasil, mesmo que tenha essa distância de 4 a 6 quilômetros, porque as pistas elas são diferenciadas, existem desenhos diferentes, tá certo? Isso é bem bacana, percebam aí os equipamentos de segurança, né? Tá ali o capacete, o óculos, luva. Freerider, funcionando como meio termo entre downhill. Downhill significa descida, né? Morro abaixo. E cross country. Essas duas técnicas, o freerider pede bikes com conforto, precisão, leveza e praticidade. Apesar de não ser uma categoria competitiva, perceba aí, ela ganha adeptos com muita facilidade. Todos os dias surgem novos grupos que buscam uma pedalada mais profissional e comprometida, mesmo ficando fora de competições. Percebam que aqui eu já falo que não existem o quê? Competições, já não é uma modalidade o quê? Olímpica. Downhill. Essa categoria é para quem busca desafios. Ela consiste em descidas, assim como a tradução sugere, e oferece pistas íngremes, técnicas,
pedras, saltos, raízes, diversos obstáculos diferenciados. Apesar de tantos obstáculos, as pistas para o downhill são bem curtas, normalmente com menos de 4 km. Morro abaixo. Vai descer ali uma pista ali que existem todos esses obstáculos, né? Trail, circulando um pouco sobre longe das competições, mais uma vez aqui longe das competições, essa aqui é uma categoria bem exibicionista, né? O trail é uma modalidade mais alternativa para os praticantes de mountain bike. Nela, os competidores precisam passar por obstáculos peculiares como latões de lixo, escadas, mesas de camping, carros e muitas outras coisas. Está ali o atleta realizando ali a sua participação numa competição. O professor só disse que não existe competição. Não existe uma competição, é algo que eles usam para se exibir. Mostrar que tem controle sobre a bicicleta, os pneus são mais esvaziados, são esvaziados para facilitar ali aqueles movimentos. Eles saltam de um tronco a outro, empinando a bicicleta, isso, aquilo, outro. Dual slalom. São colocadas bandeiras por onde o piloto deve passar, fazendo muitas curvas fechadas. E correm dois competidores ao mesmo tempo em pistas paralelas e quase idênticas. Tá aí uma disputa de dual slalom acontecendo. São colocadas várias bandeirinhas, né? Esses atletas eles vão ter que fazer esse percurso passando entre essas bandeirinhas. São criadas duas pistas paralelas, uma ao lado da outra, com o mesmo desenho. Tá certo? E eles vão ali desviando. Vence quem chegar ali primeiro. Tá certo? Tá aí, ó, do lado lá. Tá aqui com a sua pista aqui com as bandeirinhas azuis, né? E o outro tá ali com as suas bandeirinhas vermelhas. Trip Trail é uma prova feita em um percurso longo, que varia de 20 a 40 km, alternando trechos de estrada, trilha e um pouco de asfalto. Normalmente ela se inicia em uma cidade e termina em outra. Estão ganhando popularidade devido ao seu caráter o quê? Festivo e de fácil acesso a todos. Aí quando eu fiz isso aqui eu lembrei de Fred, aquele jogador que está no Fluminense, que já foi da seleção brasileira. Quando ele pegou a sua transferência, ele morando em Minas Gerais, acho que ele estava jogando no Cruzeiro, se eu não me engano, no Atlético Mineiro, ele foi de Minas Gerais ao Rio de Janeiro de bicicleta. Ele fez uma espécie de triple trail. Só que lá tinha muito mais quilômetros do que 20 a 40, né? Ele viajou de bicicleta. O que eu estou querendo trazer para vocês de característica? Ora, ele estava em estrada de chão. Ora, ele estava na BR. Ele fez um tipo de trip trail, se nós pegarmos aqui o conceito aqui do que é trip trail, que varia alternando entre trechos de estrada e trilhas de pouco asfalto. Tá aqui, ó. Ele realizando aqui, tá numa trilha, ele aqui do lado aqui, pousando aqui, tirando, quando ele estava fazendo essa trilha. Se eu não me engano, ele fez umas arrecadações de cesta, algo nesse sentido também. Bem bacana essa reportagem. Fiz questão de citar porque às vezes é o que vocês olharam na televisão. Ah, eu lembro disso aí, olhei, legal. Uphill. Nesse tipo de modalidade, as provas são realizadas em subidas. O competidor deve ter bastante resistência física e o equipamento muito leve. O vencedor é quem chega ao topo mais rapidamente. Percebam aqui, se vocês prestarem bastante atenção na imagem, ele está subindo. Vocês olharem lá para o fundo da imagem, percebem que é uma descida. Ele está aqui no sentido o quê? Contrário. Ele está subindo a elevação. É o contrário do downhill. É uphill. Ele está o quê? Subindo. Downhill está o quê? Descendo. E por último, aqui tem uma última modalidade, que é o cicloturismo. Utiliza a bike para passeios e longas viagens, de forma a conhecer novas localidades, paisagens deslumbrantes e pessoas dos mais variados costumes. Os adeptos chegam a viajar pelo mundo, divulgando o uso da bicicleta como meio de transporte. Está aqui uma bicicleta aqui. Perceba a quantidade de equipamentos que esse indivíduo, esse ciclista está utilizando para fazer uma das práticas do mountain bike, que é o cicloturismo. Lembrando que apenas o cross country é uma modalidade olímpica do mountain bike, tá certo? Eu trouxe essas outras aqui em título de informação para vocês. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula e vamos para cima, hein?